igreja. Opera no nosso meio, Pai. Nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja amada, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero, em rápidas palavras, externar os meus sinceros agradecimentos. E é claro que começo agradecendo ao nosso Deus, pois Ele é bom, Ele é fiel, Ele é amoroso e cuida de nós melhor do que nós mesmos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Quero também, neste momento de gratidão, agradecer a Deus pela vida da missionária Vera, que está nos recebendo aqui carinhosamente. Pastor Marcelo não pode estar presente, mas na pessoa da missionária Vera eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os amados irmãos e irmãs, bem como todos os obreiros desta casa. Que Deus continue abençoando a todos vocês, as vossas famílias e o vosso ministério, em o nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus para ganharmos tempo. Querido irmão, coloque aí para nós Marcos capítulo 10, por favor, a partir do versículo 46. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 46 ao 52. De acordo com a tradução que está projetada, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai eterno e soberano Deus, te glorificamos, te exaltamos e te adoramos em espírito e em verdade. Portanto, Senhor, a primazia é tua, o primeiro lugar e até mesmo a exclusividade é do Senhor nesta tarde. Portanto, realiza a tua obra em nosso meio e faça com que o teu povo seja ricamente abençoado pelas tuas bênçãos e milagres na tarde deste dia. Amém. Os irmãos que puderem, por favor, tomem os vossos assentos. E quero aqui, sei que ele vai precisar sair, mas quero agradecer também ao irmão Fernando pelo carinho, irmão Vando, pelo carinho, pela receptividade carinhosa. Que Deus o recompense, irmão Vando. Deus abençoe. Queridos, se o amado irmão puder me acompanhar no teclado aí, eu fico grato, e que o Senhor Jesus te recompense pela tão indispensável cooperação. Muito obrigado em nome de Jesus. Irmãos em Cristo, nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus, e esse texto da palavra de Deus fala da história de um homem sem identidade, sem dignidade. Sem identidade por quê? Porque Bartimeu não é nome próprio. A palavra Bar no grego significa filho. Então ele era conhecido tão somente como filho de Timeu. E dependendo da tradução, a tradução que foi projetada não fala, mas em outra tradução, na Revista e Atualizada, nós entendemos que ele não era cego de nascença. Porque quando o Senhor Jesus pergunta-lhe: O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. O que é tornar? É voltar. Se ele queria voltar a ver, tornar a ver, significa que ele não nasceu cego.
Bíblia não dá pormenores do porquê este homem perdeu a visão. Só que existem algumas perdas na vida que, como consequência, geram outras perdas. Este homem não apenas perdeu a visão, ele perdeu as oportunidades da vida. Ao ficar cego, ele perdeu a alegria, porque quem é que fica cego e não perde a alegria por causa disso? Com a perda da visão, ele se tornou um mendigo, um esmolé, perdeu a identidade, perdeu a dignidade, porque existem perdas na vida que geram como consequência outras perdas. Durante esse período de pandemia e principalmente naquele momento do pico, entre 2020, 2021 e meado de 2022, pelo fato de eu conhecer pessoas pelo Brasil inteiro, porque eu prego praticamente em todo o Brasil, quantos telefonemas ou mensagens eu recebi de pessoas que perderam um ente querido, perderam quem amava, e juntamente com a perda de uma pessoa querida, a pessoa perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de viver, perdeu os seus sonhos, perdeu a alegria, perdeu o ânimo, alguns perderam o sono e até mesmo a saúde. Porque existem perdas que, como consequência, geram outras perdas. Eu tenho uma esposa guerreira, trabalhadora de uma forma que eu às vezes preciso estar controlando para ela parar. Mas minha esposa viveu um momento da sua vida que ela perdeu pai e mãe praticamente numa sequência. E eu vi minha esposa definhando dentro de casa. Ela só sabia chorar. Falava para mim o tempo todo que tinha perdido o prazer de viver, que tinha perdido a alegria, perdido os seus sonhos. Graças a Deus que Deus me usou naquele momento para ajudá-la no momento mais difícil da vida dela. Graças a Deus ela já recuperou, está muito bem. Mas naquele momento ela teve sucessivas perdas, porque existem perdas que, como consequência, geram outras perdas. Talvez eu estou diante de pessoas aqui nesta tarde que, por causa de alguma perda, você também tenha perdido muitas outras coisas na tua vida. E não foi diferente com este homem. Ele teve várias perdas na vida, mas uma coisa ele não perdeu: a sua fé. E nós estamos aqui numa campanha nesta tarde que tem como tema fé viva. O quê? Viva por fé. É o tema da campanha. E este homem não perde a fé. E quem fala não sou eu, é o Senhor Jesus. Porque quando ele chega, o Senhor Jesus pergunta-lhe: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu torne a ver. O Senhor Jesus disse-lhe: então, vai, a tua fé te salvou. Perca tudo na tua vida, menos a tua fé. O mundo conspira, o sistema deste mundo conspira 24 horas para eliminar a tua fé, para fazer você ficar sem fé. E o inimigo da tua alma sabe que sem fé você não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois de Deus, claro, perca tudo na tua vida, menos a tua fé. Mantenha a tua fé. É por isso que quando o apóstolo Paulo está preso em Roma, já no final da sua vida, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 6, ele diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque
enquanto isso ele está em um calabouço. Tiraram dele a liberdade de pregar, tiraram a liberdade de ir e vir, tiraram dele o direito de visitar a igreja, de ganhar almas, tiraram dele praticamente tudo. E acreditam alguns estudiosos que a intenção de Nero não era matar Paulo, era fazer Paulo apostatar da fé. É por isso que ele permaneceu com Paulo preso, fazendo ele sofrer, para que ele apostatasse, porque se Paulo apostatasse da fé, a igreja seria abalada, porque ele era um líder respeitadíssimo, e se ele apostata da fé, aquele que ele ganhou, aqueles que ele chegou a pregar e a serem salvos por intermédio de Jesus Cristo, iriam dizer: se ele está apostatando da fé, por que eu não posso? Então a intenção de Nero era fazer ele apostatar da fé, por isso ele guardava Paulo preso. Mas no final, Paulo, inspirado por Deus, manda, não é um recado, é uma mensagem, dizendo: acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês tiraram a minha liberdade, vocês podem até tirar a minha liberdade, vocês podem até tirar o meu direito de ganhar almas, vocês podem até tirar o meu direito de pregar o evangelho, vocês podem até tirar o meu direito de ir e vir, mas uma coisa vocês não vão conseguir tirar: vocês não vão tirar a minha fé. A minha fé eu guardei. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Guarde a tua fé, aleluia, guarde a tua fé. E é isso que este homem tem, e eu quero começar a ministrar. Tiraram tudo de Bartimeu, menos a sua fé. Bartimeu, com a perda da visão, tornou-se esmolé, mendigo, miserável, sem identidade, sem dignidade. Mas ele tinha fé. Ele guardou a fé, porque o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E quem tem fé e vive por fé, nós vamos aprender com ele algumas coisas aqui. Quem tem fé e vive por fé, não desperdiça as oportunidades que Deus dá. Este homem está à beira do caminho, mendigando. De repente ele ouve um tropel, ouve um barulho, e ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré, ou o Nazareno que está passando. Este homem nunca tinha visto o Senhor Jesus fisicamente, pois estava cego, mas o conhecia de ouvir falar, pois a fama do Senhor era tão grande que se espalhava por todas as cidades. Todos ouviam falar dos seus feitos, dos milagres e prodígios que ele realizava. E Bartimeu não o conhecia fisicamente, mas o conhecia de ouvir falar. E quando ele ouve o barulho e pergunta o que está acontecendo, quando alguém diz: é Jesus de Nazaré, eu não tenho dúvida de te afirmar que naquele momento ele pensa consigo: esta é a oportunidade que eu tenho para recuperar a minha visão. E eu quero dar o tema da mensagem que Deus colocou ao meu coração nesta tarde para ministrar. O tema da mensagem é: recupere o que você perdeu. Ou melhor, deixe Jesus recuperar o que você perdeu. Deixe Jesus recuperar o que você perdeu. Este homem está ali, e quando disseram para ele: é Jesus, eu não tenho dúvidas que ele pensou consigo: esta é a oportunidade que eu tenho para sair desta vida de fracasso, dessa vida de miséria, essa vida de fracasso, de miséria, de esmola. E era mesmo, porque depois daquilo ali, para quem não sabe, o Senhor Jesus sai de Jericó, e em seguida ele adentra Jerusalém, e uma multidão começa a ovacioná-lo com um cântico dizendo: Hosana, Hosana nas alturas ao rei que vem o nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas ao rei que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas ao rei que vem em nome do Senhor. E jogavam flores e palmas de palmeiras. E ele, montadinho num jumento, passava por cima de tudo aquilo. Mas para quem não sabe, a mesma multidão que gritava:
Hosana, Hosana nas alturas, ao rei que vem em nome do Senhor, 3 dias depois gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Senhor Jesus é julgado, condenado e sentenciado à morte. Venceu-a, ressuscitou, apareceu ainda aos seus discípulos por 40 dias. Mas não tem registro que ele apareceu a Bartimeu. Bartimeu nunca mais ia ter uma oportunidade de encontrar o Senhor Jesus. Ele teve uma única oportunidade e não desperdiçou. O que você está fazendo das oportunidades que Deus te dá? Oportunidades não se tem todo dia. Abrace cada oportunidade que Deus te dá. E muitas das vezes nós desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá, porque nem sempre elas vêm como pensamos ou imaginamos. Mas o nosso Deus é especialista em transformar pequenas oportunidades em grandes portas de milagres. Abrace cada oportunidade que Deus tem te dado. Não as desperdice. Esses dias eu estava até palestrando para solteiros. Eu estava falando, muitas das vezes, eu ouço muitos irmãos e irmãs reclamando que não encontram um homem ou uma mulher para casar. E às vezes Deus já colocou tantas oportunidades, mas só porque o homem ou a mulher não é do jeito que ele pensa ou imagina, ele pensa que não foi Deus. Acorda! Quando a gente lê a palavra, nós vamos entender que o que Deus disse para José era para ele ser governador do Egito. Mas ele não começa como governador. Ele aceita e está na casa de Potifar como servo. Depois ele se torna carcereiro. E das oportunidades que ele abraçou, Deus o colocou no trono só abaixo de Faraó, humanamente falando. Porque quando abraçamos pequenas oportunidades, Deus transforma em grandes milagres. Abraça as oportunidades que Deus tem te dado, pelo amor de Deus, porque a oportunidade não se tem todo dia. Esse homem teve uma única oportunidade na vida e não desperdiçou. Em segundo lugar, quando ele tem a oportunidade, a palavra diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra diz: e muitos o repreendiam. Era uma repreensão. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Quem é que está tentando te calar? Quem tem fé e vive por fé, não dá ouvido a vozes contrárias. Quem tem ouvido, quem tem fé e vive por fé, precisa vencer vozes contrárias. Tentaram calá-lo, mas se ele se cala, ele continuaria esmolé. Se ele se cala, ele continuaria mendigo. Se ele se cala, ele continuaria do jeito que estava. E detalhe, quem tenta calá-lo é uma parte da multidão de seguidores de Jesus. É quem está seguindo o Senhor. O que significa dizer que muitas das vezes são até irmãos da igreja que dão palavras contrárias. E às vezes não são mal intencionados. Eu não vim aqui para jogar uns contra os outros. Eu detesto esse tipo de pregação que joga os irmãos uns contra os outros. Eu não vim aqui para jogar ninguém um contra os outros. Às vezes o irmão ou a irmã te dá um conselho até diferente, não é nem mal intencionada, é porque não entende o que Deus tem na tua vida. E ela ou ele não tem obrigação de entender qual é o plano e o projeto de Deus para a tua vida, mas você tem que continuar acreditando. Você precisa entender. Porque em tratando-se de José, nem a família, nem os irmãos, e no caso de José, os irmãos foi intencional mesmo, os próprios irmãos tentaram atrapalhar, porque nem a família acreditou nele, mas ele continuou acreditando. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Você precisa saber o que Deus tem para a tua vida, e não dar ouvido a vozes contrárias. Conta-se uma historinha que certa vez pegaram umas crianças e colocaram aquelas crianças para escalar uma montanha. E ficou a multidão de adultos gritando embaixo: elas não vão conseguir, são muito pequenas, são muito frágeis.
Não vão conseguir. E aquelas crianças começaram a escalar a montanha. Já com 50%, 60%, 70% da montanha escalada, de tanto a multidão gritar: desistam, desistam, vocês são muito frágeis e fracos. Aquelas crianças desistiram, com exceção de uma. Aquela criança foi até o topo. Quando ela desce para receber o prêmio, correram para saber qual era a diferença dela entre as outras. A diferença é que ela era surda. Ela não ouvia o que a multidão falava. Seja surdo para aquilo que te atrapalha. Seja surdo para quem não tem fé. Oh, queridos, amar, a gente precisa amar a todos. Nós somos ensinados pelo Senhor e pela palavra que temos que amar a todos sem exceção, até os inimigos. Mas para andar, para conquistar, fuja de quem é negativo. Fuja de quem é pessimista. Se aproxime de pessoas que têm fé, que têm ânimo. Se aproxime de pessoas que digam: você vai conseguir, Deus é contigo, você vai chegar lá. Fuja de pessoas negativas. Fuja de pessoas pessimistas. Não é odiar e aborrecer. Elas devem ser amadas. Mas eu espero que você entenda do que eu estou te falando nesta tarde. Ou eu não, o Senhor através da minha vida. Amar, a gente ama a todos. Mas para andar com a gente tem que ser pessoas de fé. Pessoas que acreditam em Deus. Porque quem tem fé e vive por fé não dá ouvido a vozes contrárias. Eu poderia citar aqui tantos exemplos na Bíblia, mas como nós temos um tempo resumido, eu vou procurar respeitá-lo. Quem tem fé e vive por fé não desperdiça oportunidades. Quem tem fé e vive por fé não dá ouvido a vozes contrárias. E aí, quando começaram a dizer, repreendê-lo, cala-te, a palavra diz que aí é que ele gritava cada vez mais. Sabe o que isso significa? Ele não desiste, porque quem tem fé e vive por fé não pode desistir. Quem tem fé e vive por fé não pode desistir. Quem tem fé e vive por fé tem que persistir. Quando disseram para ele de cala-te, aí é que ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi insistente, por quê? Porque este é o maior sonho da vida dele. Quem é que perde a visão e não sonha em recuperá-la? E ele não só sonhava, era o maior sonho da vida dele. Quer que eu te prove? Quando o Senhor Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele poderia ter dito: eu quero ficar rico, porque vivo numa vida miserável. Eu quero ser honrado, porque tenho sido humilhado. Mas ele só pediu uma coisa: Senhor, que eu torne a ver, porque era o maior sonho dele. Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior projeto? Qual é o teu maior propósito? Quem tem propósito, quem tem projeto, quem tem sonhos e vive por fé não desiste. Aí é que ele gritava cada vez mais. Ele não desiste. Escute que eu vou lhe dizer uma frase para você nunca mais esquecer. Quem quer milagre e vitória não pode desistir. Sabe por quê? Porque vitória ou milagre não é para quem começa, é para quem termina. Quantas vezes começamos alguma coisa? Eu tenho tantos amigos que começaram a faculdade e nenhuma terminaram. Imagine um doutorado ou uma pós-graduação. Não termina uma pós-graduação, não termina um doutorado, não termina um mestrado, não termina nem a faculdade, porque começar qualquer um começa, difícil é terminar. Quantos de nós, até dando um exemplo aqui bem simples, chega ao final do ano, mês de dezembro, a gente come de tudo e às vezes até tudo. E a gente diz: quando entrar o mês de janeiro eu vou começar a fazer regime, eu vou para a academia. Até começa, mas não termina. Porque começar qualquer um começa, terminar é que é difícil. Deus está falando contigo: quando começar alguma coisa, seja determinada. Quando começar alguma coisa, seja determinado. Quando tiver um sonho e tiver fé, seja determinado, seja decidida. Deus ama pessoas determinadas. Deus ama pessoas decididas, que sabem o que querem e onde querem Quando
professor universitário muito respeitado na Inglaterra. Em 1952 ele tentou escalar o Monte Everest. Pela primeira vez ele tentou escalar o Monte Everest. E quando ele estava escalando o Monte Everest, ele foi acometido de fraquezas. Ele começou a sofrer hipotermia e outras coisas, estava muito frio. E ele, quase desmaiando, precisou ser resgatado pela equipe de resgate. Edmund Hillary desceu do Monte Everest se sentindo derrotado, frustrado. Mas depois de alguns dias o convidaram para ir dar uma palestra em um auditório na Inglaterra. E como ele era um professor muito respeitado, o auditório estava lotado para ouvi-lo palestrar. E quando Edmund Hillary chegou, eu não sei qual era a intenção, mas imagine esse painel de LED que está aqui à nossa frente. É como se fosse esse painel, só que era uma foto do Monte Everest. Colocaram uma foto bem grande do Monte Everest, exatamente na parede do fundo. E quando ele chegou, que ele viu a foto do Monte Everest, ele se sentiu derrotado, fracassado, como se ele estivesse vivendo tudo novamente. Mas de repente, esquecendo-se da multidão que estava no auditório para ouvi-lo, ele virou-se para, obrigado, esse irmão ou irmã que está ali, é uma bênção. Olha o Monte Everest aí. Ele se virou para a foto do monte, como eu estou olhando aqui, e falou as palavras que eu vou te falar. Ele disse: monte, da primeira vez você me derrotou, da segunda eu te derrotarei, porque a diferença entre você e eu é que você já cresceu tudo o que tinha que crescer. Eu ainda estou em fase de crescimento. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu estou falando aqui para pessoas desta tarde que também estão em fase de crescimento. Você está em fase de crescimento da fé, você está em fase de crescimento de experiências, você está em fase de crescimento de confiança, de esperança, você está em fase de crescimento de intimidade e comunhão com Deus, em fase de crescimento econômica, em fase de crescimento intelectual, em fase de crescimento. Não desista. Aleluia, não desista. Quantos de nós ainda estamos em fase de crescimento? Crescimento intelectual, crescimento econômico, acadêmico, familiar, de intimidade e comunhão com Deus, crescimento na fé, crescimento nas experiências com Deus, crescimento na esperança, na confiança, enfim. Quantos de nós estamos em fase de crescimento ainda? Diga para esses obstáculos que você ainda está em fase de crescimento e que eles já cresceram tudo o que tinha que crescer. Você ainda vai superá-los. Para a glória de Deus, você vai superá-los, porque você tem o Deus que criou as montanhas, os obstáculos e tudo que existe. Ele é contigo, aleluia. E no dia 29 de maio, está no Google, leia. No dia 29 de maio de 1953, um ano depois, Edmund Hillary entrou para a história da humanidade como o primeiro homem a escalar o Monte Everest, porque quem não desiste alcança a vitória. Por isso comecei esse tópico dizendo, e vou terminar esse tópico repetindo: vitória não é para quem começa, é para quem termina. Milagre não é para quem começa, é para quem termina. Por favor, sem querer ser chato, porque eu sei que é chato quando a gente pede isso, mas fala aí pelo menos para umas 3 ou 4 pessoas, diga: vitória não é para quem começa, é para quem termina. Diga: quer milagre? Vai até o fim. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vai até o fim, vai até o fim. Pastora Vera, não sei se é só 5 minutos ou é 10 ainda. Me dá só um sinalzinho. Pode mais um pouco. Faltando 5 minutos, me dê um sinal que eu quero obedecer o horário, tá? Para não extrapolar, por favor. Porque quando eu estou igual eu estou hoje aqui, se não me parar, eu vou além. Então, em primeiro lugar, quem tem fé e vive por fé,
Não desperdiça as oportunidades de Deus. Não dá ouvido a vozes contrárias, porque se der e parar, fica no estado que estava e permanece nesse estado. Não pode desistir, porque quem tem fé e vive por fé não desiste. Aconteça o que acontecer, nem que seja se arrastando. Pastor, o senhor não sabe como é que eu estou só os pedaços. Continua. Pastor, o senhor não tem noção, eu estou me arrastando. Continua. Pastor, eu estou ferida. Continua. Pastor, eu estou sangrando. Continua. Deus te honrará. Deus te honrará. Aleluia, louvado seja Deus. Aí continuaram gritando. Ele grita. Depois de todos os esforços dele, não é só o homem, porque o homem sozinho não consegue nada. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Depois do esforço dele, aí o Todo-Poderoso entra em cena. Depois do teu esforço, Jesus vai parar para ti. Depois que ele grita, aí a palavra diz: e Jesus parou. Ele não parou para Herodes, ele não parou para Pilatos, ele não parou para Caifás, para Anás, ou seja, ele não parou para os aristocratas, por os considerados a nata, tanto intelectual como financeira, mas ele parou para um mendigo abandonado. Você sabe o que é estar à beira do caminho? É marginalizado. A palavra marginalizado significa a margem da sociedade. A margem da sociedade, abandonado, desprezado. Porque é isso que a gente faz com mendigo. Vocês já viram que mendigo para nós é invisível? Às vezes a gente passa por eles na porta de um banco e é como se eles fossem invisíveis. A gente passa por eles no semáforo, às vezes nem o vidro do carro a gente desce. Você quer que eu te prove como mendigo para nós praticamente não existe? Quantas vezes você já fez um bom almoço e convidou um mendigo para almoçar contigo e a tua família? Você já viu um mendigo ser convidado para a festa de casamento? Você já viu um mendigo ser convidado para a festa de aniversário? Você já viu alguém fazer um bom almoço, um bom jantar, um café da manhã sofisticado e convidar mendigo? Se até hoje que a humanidade tem evoluído é assim, você imagine há 2000 anos atrás. Esse homem era desprezado, estava à beira do caminho, ninguém se importava com ele. Se você não entendeu, quando Jesus parou para ele, sabe qual é a mensagem que ele está me dando e te dando? Ele estava dizendo para Bartimeu: você é desprezado, ninguém está interessado em ti, eu estou. Eu tenho interesse em ti. Ninguém se preocupa contigo, eu estou preocupado com o que tu tens a me dizer, eu estou preocupado com o que tu tens a me pedir, eu estou preocupado com os teus sonhos, eu estou preocupado com o teu projeto, eu estou preocupado contigo. Isso é que é Deus de amor, o resto é papo furado. Quando ele para, ele está dizendo: eu me importo contigo, eu me preocupo contigo. E estava tão preocupado e se importou tanto que chegou a dizer: me pedes o que tu queres que eu te faça? Leia todo o Novo Testamento, só esse homem teve o privilégio de ouvir isso. O Senhor Jesus não falou isso nem para os 12 apóstolos: me pede o que tu queres que te faça. Ele foi o único que teve a honra e o privilégio de ouvir isso do Senhor. Me pede o que tu queres que eu te faça. Ei, ele te ama. Quantas vezes a gente ouve dizer: Jesus te ama, entra no ouvido e sai no outro, porque parece que se tornou um jargão sem nenhum efeito. Mas eu vim hoje aqui nesta tarde te falar de forma totalmente diferente. Jesus te ama. E ele não te ama pelo que você tem, ele te ama pelo que você é.
Bartimeu não tinha nada, mas ele ou era a imagem e semelhança de Deus. O Senhor te ama não pelo que você tem, é pelo que você é. E talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta tarde que está se sentindo menosprezado, desprezada, rejeitado, rejeitada, humilhado, humilhada. E é comum quando a gente passa por esses tipos de rejeições, de humilhações, a gente se sentir um zero à esquerda. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que Ele te ama. Quem tem fé e vive por fé precisa entender que vai vencer, porque Deus o ama. Ele se importa contigo. Ele está preocupado contigo. Acredite nisso, tenha essa fé no teu coração. Pelo amor de Deus, Ele te ama como você é. Irmãos, o ser humano é tão importante para Deus, que quando você lê Gênesis, capítulo 1, logo no início, diz que a terra estava um caos, só trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí o Senhor vem, e é Deus ali, porque Ele não é apenas uma pessoa. Creio que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tudo está no plural. Aí Ele diz: e haja luz, e houve luz, e haja os luzeiros, e haja separação entre água e terra, e haja os animais selvagens, os aquáticos. Mas você percebe que quando é no homem, não é haja, você percebe que Ele faz uma pausa. Ele vai criando tudo com a palavra: haja isso, haja aquilo outro. Quando chega no homem, pausa, ele para. E não é haja, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é haja, ele dá uma pausa, é a coroa da criação. Façamos no plural, o que significa que estava ali Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos. E o que significa que era Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa, não é faço, a minha imagem, não é façamos, segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. A Trindade para criar o ser humano. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Nós somos a coroa da criação de Deus. Não se sinta rejeitado, humilhado, desprezado, menosprezado. Eu quero já começar a concluir. Os universitários aqui devem ter ouvido falar de um professor brasileiro chamado Vitor Cruz. Vitor Cruz, professor universitário renomado. Vitor Cruz tinha um primo que ele não visitava há 20 anos. E depois de 20 anos ele resolveu visitar esse primo. E Vitor Cruz, além de professor universitário e ter vários diplomas, ele se declarava ateu. Falava que não acreditava em Deus. E ele foi visitar esse primo dele depois de 20 anos. E quando ele chegou lá, pastor, o primo dele o recebeu, e o primo dele tinha um filho com várias deficiências, várias. Os lábios não conseguiam cobrir os dentes, eram para fora literalmente. Babava o tempo todo pelo canto da boca. Os olhos também eram para fora, avermelhados. A criança se movimentava o tempo todo, não conseguia ficar parado. E o primo dele disse: fique com o meu filhinho, que eu vou pegar um copo com água para você beber. Enquanto o primo dele foi lá buscar o copo com água, Vitor Cruz disse, pensou consigo: meu Deus, eu tenho um monstro na família. Porque ele disse que olhava para a criança, tinha tantas deficiências que ele disse, parecia um monstro. Ele disse: eu tenho um monstro na família. Quando ele está pensando isso, o primo dele, o pai do garoto, vem com um copo com água, sorrindo, entregou o copo com água na mão dele e disse: você está vendo, Vitor? O tanto que meu filho está feliz e alegre com você aqui. Ele está tão feliz que está sorrindo para ti o tempo todo.
Como ele é lindo, Vitor. É a coisa mais preciosa que eu tenho nesta vida. Muitas pessoas já tinham pregado para Vitor Cruz. E ele, por se declarar ateu, não se rendia. Mas leia a biografia dele. Sabe o que ele conta na biografia dele? Que quando o pai do garoto terminou de dizer a coisa mais linda, mais preciosa que eu tenho, o Espírito Santo falou dentro dele e disse: está vendo, Vitor? Para você ele não passa de um monstro, mas para o pai é a coisa mais linda e mais preciosa. Assim sou eu com os meus filhos, Vitor. Impactou tanto o coração dele que ele se rendeu a Jesus, porque ele disse: que amor é esse? Ele te ama. Ele te ama, igreja. Ele te ama, filhinho e filhinha. Aleluia! Não desista, continua. Aí quando ele para, ele diz: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: levanta, tem ânimo, levanta-te, ele te chama. Enquanto tinha uma parte da multidão que tentava atrapalhar, enquanto tinha uma parte da multidão que o repreendia, tem uma parte da multidão de seguidores que chega com uma palavra, com uma mensagem diferente, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu estou aqui para te dizer nesta tarde: levanta-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque quem tem fé e vive por fé pode até acordar um dia ou outro desanimado. Ninguém acorda todo dia animado. Isso é utopia. Ninguém acorda todo dia animado. Tem dia que a gente acorda desanimado, às vezes levanta da cama porque é preciso. Mas que história é essa de viver desanimado, irmãos? Acordar uma vez ou outra desanimado é uma coisa, mas viver, quem tem fé e vive por fé é animado, irmãos. Quem tem fé e vive por fé é animadíssimo, é animadíssimo. Eu vim hoje aqui te dizer: te anima. Deus está falando contigo, minha irmã, levanta a cabeça, te anima. Irmãos, eu fui desenganado pela medicina quando eu tinha 35 anos, ou vou fazer agora 53, passaram-se 18 anos, e eu vou fazer 53, igual Siri na beira da praia, animado, correndo para um lado e para outro. Te anima! Deus te quer animado e animada. O Senhor está falando contigo, minha filha, te anima. Esse homem é tão animado que quando disseram ele te chama, a palavra diz que ele saltou. Ele foi saltar, e de um salto foi ter com Jesus. A primeira coisa que ele fez foi pegar a capa velha e jogar fora. Todo mendigo tem uma capa velha, representando sujeira, mendiguez, fracasso, capa fétida, mal cheirosa, suja. A primeira coisa que ele fez foi jogar a capa fora. Sabe o que significa, missionária Vera? Ele estava dizendo, em outras palavras, tem coisas que estão ocultas, mas é uma mensagem. É como se ele estivesse dizendo: capa velha, a partir de hoje eu nunca mais vou precisar de ti, porque hoje ele faz um milagre e transforma a minha vida. A partir de hoje a minha vida será outra. Jesus está aqui, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer recuperar o que você perdeu, e além de recuperar o que você perdeu, Ele quer fazer o milagre que você precisa, o milagre que você necessita. Fica de pé, eu não tenho mais tempo. O tempo, a gente precisa respeitar o tempo, mas o Senhor está falando contigo, te anima. Levanta-te, levanta-te. Aí ele levantou e foi ter de um salto. O Senhor pergunta: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Que eu toque a ver. O Senhor disse: então vai, a tua fé te salvou. Me permita dizer algo só em um minuto para você, e eu já vou te chamar à frente para a gente orar. Quando o Senhor restaurou a visão dele, o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. Percebam que Jesus disse: vai, mas ele foi? Não. A palavra diz que ele seguia ao Senhor pelo caminho. Sabe qual é o nosso problema?
E aqui eu quero te dar um conselho, se é que posso te dar esse conselho. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes, quando alcançamos o milagre que precisamos, nós deixamos de seguir a Jesus. Somos igual dos 10 leprosos, só 9 voltaram. Aliás, só um voltou. Obrigado. 9 não voltaram. Dos 10 leprosos, 9 ficaram. Só um voltou. Esse homem, Jesus está dizendo para ele: vai. É como se o Senhor estivesse dizendo: você não precisa me seguir, pode ir. Mas a palavra diz que ele não foi. Ele ficou e seguia Jesus pelo caminho. Deixa eu te dizer o que eu estou querendo te dizer aqui, bem claro. Se você servir a Deus só por uma cura, no dia que Ele te curar, você perde a graça e o prazer de estar na presença dEle. Porque tudo que você queria era cura. O que adianta isso? Se você está na presença do Senhor só por uma libertação, quando Ele te libertar, para você nada mais faz sentido. Porque o que você queria era a libertação. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continue seguindo a Jesus. Aprenda a estar na presença dEle por prazer, por gratidão. Porque se o objetivo for libertação, quando Ele libertar, já não faz mais sentido estar na presença dEle. Se o objetivo for uma cura, quando alcançar a cura, já não faz mais sentido estar na presença dEle. Se for um milagre financeiro, quando Ele te abençoar financeiramente, também já não faz mais sentido. Eu espero que você entenda o que o Senhor está falando contigo. E a segunda coisa, e o Ministério de Louvor já vai entrar com a adoração, e eu vou pedir a vocês para virem à frente. A segunda coisa que eu quero te ensinar é que esse homem poderia ter pedido: eu quero ficar rico, quero ser honrado, quero a visão restaurada. Não, ele só pediu uma coisa, porque todo o processo, tudo o que estava acontecendo na vida dele, era tudo por causa da perda da visão. Ele não pediu 3, 4, 10 milagres no dia. Eu não estou dizendo que isso é pecado, você pode pedir até 10, mas eu quero te ensinar algo aqui nesta tarde hoje. Peça só um. Eu quero te dar um tempo para você analisar o que é mais necessário, o que é que você mais precisa hoje, e peça para o Senhor esse milagre, e você não sairá daqui sem Ele. Você pode pedir 10, 20 milagres, mas nem sempre o Senhor vai fazer todos no mesmo dia. Ele faz um hoje, faz outro amanhã, faz outro daqui uma semana, faz outro daqui um mês, outro daqui um ano. Mas hoje o que é mais necessário, Ele está interessado em fazer. Por favor. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto. Enquanto o Ministério de Louvor está adorando, se vocês quiserem vir à frente, venham. Chamo toda a igreja para a gente orar. Seu nome com muita fé, e Ele me atenderá e colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Coloca diante do Senhor qual é a tua maior necessidade hoje. Abra os meus olhos. Eu sei que talvez você tenha várias necessidades nesta tarde. Talvez você precise de vários milagres. Mas eu quero te pedir, coloca o mais importante. O mais importante de todos. Ainda que você precise de 1000 milagres no dia de hoje, veja qual é o mais importante hoje para você. Não havia
nada mais importante para Bartimeu naquele momento do que a recuperação da sua visão. É por isso que ele não pede 3, 4, 5 milagres. Ele vai na causa do mal. Ele vai na raiz daquilo que estava lhe prejudicando. Porque o mais importante não é o Senhor resolver o problema. O mais importante é Ele arrancar a causa do problema. Porque muitas das vezes o que você está passando seja consequência de outras coisas. Tudo que Bartimeu estava passando ali era consequência da perda da visão. Então ele é sábio. Ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor vá na causa. Só me devolve a visão. Era o que ele julgava mais importante para aquele momento. O ministério de louvor continuará adorando a Deus mais um pouco. E peça ao Espírito Santo para te ajudar nesta tarde a pedir o que é mais importante para a tua vida. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Senhor, eis aí a tua igreja amada. Eis aí os teus filhos amados. Eis aí as tuas amadas filhas diante de ti nesta tarde. Suplicando e clamando pelo milagre. A semelhança de Bartimeu, Senhor, nós clamamos a ti pedindo misericórdia. Porque quando Bartimeu clamava, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo: